Olá pessoal, meu nome é Thales Guimarães, vou ficar com vocês com a disciplina de Informática aqui no curso preparatório para Delegado de Polícia Civil. E a gente vai começar hoje com a disciplina de Sistemas Operacionais. Vamos ver algumas noções sobre sistemas operacionais, alguns tópicos mais importantes para iniciar nesse conteúdo, certo? Bom, inicialmente a gente vai ver algumas definições, principais conceitos, funcionamentos e tipos de softwares, tá? Tudo bem, então vamos lá. Bom, para começar, uma pequena definição do que seria o sistema operacional, certo? Seria um conjunto de softwares responsável por facilitar a execução de programas, permitindo que os programas compartilhem memória, interajam com outros dispositivos e outros programas. E esse conjunto de software é chamado de SO, ou Sistema Operacional. Então, pessoal, qual é o grande lance? O que a gente precisa se atentar mais? O sistema operacional ele é um principal programa do computador. Ele é o responsável por gerenciar, controlar todos os recursos da máquina e fazer a interação do usuário com a parte de hardware. Lembrando também que se não existisse o sistema operacional, a gente não teria como utilizar os dispositivos físicos, né, digamos assim. Então, ele faz esse meio de campo, essa interface entre o usuário que está utilizando o computador e a parte física da máquina, certo? Bom, então vamos lá. Continuando aqui. A gente pode dizer também que é responsável, né, por garantir que todo o sistema funcione, né, de maneira correta e eficiente. E o detalhe é que isso é totalmente transparente ao usuário, ou seja, o sistema operacional não permite que o usuário se preocupe com o funcionamento do disco rígido ou o funcionamento do processador, certo? O usuário não precisa estar preocupado com essa interação ou imaginar como é que isso funciona. Então, esse procedimento, esse processo é completamente transparente, né? O SO faz essa interface para que o usuário concentre só nas suas aplicações ou na utilização do computador. Beleza? Bom, e aí a gente vem aí com alguns conceitos mais técnicos que são interessantes para que a gente compreenda um pouco sobre desse conteúdo. E aí a gente vai aprofundar um pouco mais cada um desses temas, certo? Bom, primeiro de tudo, para a gente começar a entender alguns conceitos de SO, é a parte do hardware, né? O hardware envolve, vai desde a CPU, unidade central de processamento, passando pelas memórias, dispositivos de entrada e saída, como HDs ou outros dispositivos que você possa conectar na sua máquina, certo? E aí isso tudo fornece o recurso para um sistema básico de computação. Então esses conceitos que eu acabei de falar para vocês, né, iniciais da parte de hardware, são fundamentais, né? A partir de tudo isso a gente consegue ter um computador completo, né? E aí o sistema operacional, como o grande gerenciador, né, ou o grande orquestrador de todo esse sistema de computação, ele vai fazer a interação e fazer o funcionamento de todos esses dispositivos, tá? Então, seguindo aqui, a gente tem também um conceito relacionado a programas aplicativos, né? Que são os programas que o usuário vai utilizar, né? Você como usuário pode utilizar dentro de um ambiente computacional, certo? São programas editores de planilha, editores de texto, editores de vídeo, imagens, etc. Navegadores de internet. Qualquer software que tenha uma funcionalidade específica ou que tenha uma necessidade específica, vai atender a uma necessidade específica, ele pode ser considerado um software aplicativo, tá? Então, os softwares aplicativos, eles também fazem parte de todo esse desse grande conceito, né, digamos assim, que seria o sistema operacional. Ok, vamos lá, então. Bom, e aí, mais uma pequena definição, né, que o sistema operacional, por sua vez, controla o hardware e coordena o seu uso entre vários programas, né, além de aplicativos para o usuário também, certo? Então, só para fixar, o sistema operacional ele vai fazer o controle, fazer o gerenciamento dos recursos, né, para o funcionamento de softwares aplicativos, para o funcionamento do hardware, fazer a interação do usuário ser uma experiência melhor, mais aprimorada,
E aí quem estiver utilizando a máquina, né, não se preocupa com nenhum funcionamento interno, apenas em realizar as suas atividades, né, ou a produtividade, algo relacionado a necessidades que o usuário tem, que vai utilizar o computador para uma finalidade específica. Bom, e aí, quando a gente está falando em conceitos iniciais de sistema operacional, é muito importante a gente lembrar que existe de como esse sistema é constituído. E quando a gente fala em componentes do SO, é sempre bom lembrar do kernel, né? O kernel é o núcleo do sistema operacional. É através do kernel que os programas conseguem realizar uma tarefa especificamente, ou o sistema operacional dá um comando para um hardware funcionar, diz para o processador quantos de processamento precisa ser distribuído para uma determinada aplicação, ou quanto de memória precisa ser alocada para um determinado programa, certo? Ou quando você conectar um dispositivo no computador, se esse dispositivo vai funcionar de imediato ou não, certo? Então tudo isso são funcionalidades que o SO joga para dentro do seu núcleo, e aí o seu núcleo, a partir daí, consegue fazer todas as interações. E esse núcleo é chamado de kernel, certo? Então é muito bom a gente lembrar, tá, desse nome, né? Porque pode aparecer em outros locais aí, tá bom? Então tá até destacado aqui o kernel, certo? Vamos lembrar sempre dele. O bizu é que sempre, para você lembrar do kernel, entender a sua funcionalidade, basta que você lembre que ele é o núcleo do sistema operacional, e dentro dele a gente tem as principais, né, funcionalidades. Opa, só um minuto, pronto. Beleza? Bem, aí para a gente aprimorar um pouquinho mais, né, o conhecimento, vamos resolver aqui uma questãozinha bem simples, né? Então vamos lá, ó. A respeito do núcleo do sistema, né? Então a gente tem essa questão, vamos dar uma olhadinha nela aqui. Bom, representa a camada mais baixa de interface com o hardware, fazendo a comunicação mais básica entre o software e o hardware, possuindo também a responsabilidade de gerenciar os recursos do sistema. Este é então vamos lá, a gente tem aí 4 opções, né? Lembrando que a questão fala de algumas coisas importantes, por exemplo, o que vale destacar é a comunicação básica, né, entre software e hardware, ou seja, quando a gente vê esses termos aqui na questão, a gente tem uma ideia de que a gente está falando de um nível muito baixo do sistema, ou seja, é realmente a comunicação física. Se a gente imaginar sempre pensar que o nível mais baixo é a parte do hardware, né? A comunicação dos hardwares é a parte mais alta seriam aplicações, né? Ou seja, os softwares aplicativos ou a camada que o usuário interage de fato com a máquina. Então, a gente observa essa comunicação mais básica e aí já fica mais fácil de assimilar ou lembrar, né, da palavra que a gente está procurando, que se refere ao núcleo do sistema operacional, certo? Portanto, gabarito aqui, letra A, beleza? E kernel, certo? Analisando aqui os outros itens, o shell nada mais é do que uma interface sem ambiente gráfico, tá? Apenas linha de comando, ou seja, lá você não tem janelinhas, não tem interatividade com o sistema, você apenas digita comandos e aí você pode interagir, acionar determinados dispositivos através de comandos ou executar um comando específico, etc. Certo? O script nada mais é do que um programa que você pode ser desenvolvido para realizar uma atividade específica, para rodar no sistema operacional. E o CMD é apenas aquela telinha de prompt, né, do Windows, por exemplo, né, que a gente utiliza, tem uma funcionalidade semelhante à do Shell, e a gente utiliza também para dar comandos ao sistema operacional, ou seja, para interagir com o sistema operacional sem utilizar um ambiente gráfico. Então essa questão aí mostrou para a gente, né, algumas outras coisas importantes, mas de fato o que a gente precisa é a letra A, que seria o kernel do sistema, o núcleo do sistema operacional. Beleza?
Bem, junto ao kernel, existem alguns outros tipos de programas, né, que seriam programas do sistema, ou System Programs, que são associados ao sistema operacional, ou seja, são programas que, nesse caso, são programas que o usuário não vai utilizar diretamente ou especificamente. Esses programas são mais para fazer o sistema operacional funcionar ou para dar um suporte, um apoio ao sistema operacional. De repente, acontece algum tipo de falha e aí você pode utilizar um software dessa natureza para poder tentar corrigir um problema, né? Se for necessária a intervenção do usuário, tá? Então, ó, não necessariamente também fazem parte do kernel. E os outros programas, como a gente já viu aí, são os aplicativos, que incluem todos os demais programas, né, relacionados a operações específicas dentro de um ambiente computacional, tá? Bom, um outro detalhe importante aí que aparece a respeito de sistemas operacionais é a questão dos middlewares, né, que já são encontrados em dispositivos móveis, tá? É importante lembrar também que hoje a gente tem diversos tipos de dispositivos, né? Os computadores não estão apenas mais em uma mesa, né, como desktops ou notebooks, né, portáteis, mas existem computadores em diversos dispositivos. Qualquer dispositivo que tenha uma capacidade de processamento, de armazenamento, possa executar instruções, executar programas, armazenar temporariamente esses programas, né? Tudo isso pode ser considerado um computador. Então, dispositivos como celulares, por exemplo, né, ou tablets, também já tem essa característica. Além de diversos dispositivos que a gente pode conectar hoje, né, que é possível na internet ou interagir com algum tipo de programa. Então, a gente precisa lembrar dessa computação móvel, né, através desses dispositivos. E aí, para isso, um detalhe de sistema operacional relacionado a esses dispositivos é exatamente o middleware, que nesse caso ele já é um conjunto de estrutura de software que vai fornecer vai ter um apoio para os desenvolvedores de aplicativos, ou seja, nesse caso aí o middleware ele tem uma função mais importante, ou tem uma funcionalidade maior para quem trabalha com o desenvolvimento desses aplicativos que a gente utiliza, certo? Então, vale lembrar que a importância dele é principalmente para quem vai atuar com o desenvolvimento ou com a criação de softwares ou aplicativos, né, voltados para os dispositivos móveis, beleza? Então, vamos lá. Opa. Bom, aí aqui a gente tem uma ilustraçãozinha aqui bem interessante, que dá para a gente entender melhor como é que é o funcionamento do sistema operacional, certo? Bom, é o seguinte, vamos lá. Em relação ao seu funcionamento, temos aqui a parte de aplicações, temos a parte do kernel, que é o núcleo do sistema, como a gente pode ver na figura, certo? Mais importante. E aí a gente tem os outros componentes de hardware relacionado a um dispositivo computacional, né? Lembrando aqui que não apenas mais um computador, mas um smartphone, um tablet ou um dispositivo que possa ser conectado, um smartwatch, qualquer dispositivo que envolva computação móvel, vamos dizer assim, né? Então, beleza. Qual é o interessante aqui dessa imagem? Aqui na parte de aplicações é onde a gente tem a interação com o usuário, certo? A parte do kernel é a interação do núcleo do sistema com o hardware especificamente, com o processador, que está aqui demonstrado na CPU, com as memórias, memória de armazenamento temporário ou memória de armazenamento secundário de longo tempo, né, como o HD, por exemplo, ou outros dispositivos que aí já envolvem dispositivos de entrada e saída, como por exemplo um pendrive, né, ou uma impressora, certo? Dispositivo de entrada e saída. Bom, então, qual o grande lance aqui? A gente precisa entender que existem algumas camadas, né, para entender melhor o funcionamento do sistema operacional. A gente imagina essas camadas, né? Nessas camadas, a gente tem aí a nível de aplicação o usuário interagindo com os programas, por exemplo, Word, Excel também, né? Programas, editores de texto, que a gente vai estudar mais aprofundado mais na frente, né?
E essa parte de núcleo do sistema é que vai fazer a chamada para todas as funcionalidades dos dispositivos inferiores, né? Ou seja, memória RAM, HD, processador, enfim, outros dispositivos que necessitem, né, de uma interação ou que façam o sistema operacional também poder funcionar, certo? Então, aqui a gente teria 3 camadas, né, que seria um nível mais alto. Vou fazer de novo aqui para ficar mais legal. Aqui a gente tem a primeira camada, tem um nível mais alto, né, que é onde a gente vai interagir com as aplicações. O nível médio seria o núcleo do sistema, né? Núcleo do sistema. E o nível mais baixo, que quando a gente fala em baixo nível, aí sim a gente está falando dos dispositivos físicos, periféricos, dispositivos de entrada e saída, etc. Ok? Então, é isso. Então, se a gente pensar no sistema operacional, no seu funcionamento desse modelo em camadas, a gente vai conseguir ter um entendimento melhor, tá? Então, vamos seguir. Bom, e aí a gente tem aqui uma questãozinha para a gente analisar, né, de uma forma bem simples como é que isso pode ser abordado também em uma questão de prova, né, mas de uma forma mais suave, digamos assim, né? Então, vamos lá. Um software, em relação ao software, né, conceitos de software, que pode envolver sistema operacional também, certo? Porque, apesar de tudo isso, o sistema operacional também é um tipo de software, né? Ou seja, ele é o principal software do computador, é o software que é responsável por gerenciar tudo, né? Então, ele também é um software, tá? Vamos lá. O software pode ser definido como os programas que comandam o funcionamento de um computador. Com base nisso, assinalar a alternativa em que ambos são exemplos de softwares. Então, a gente tem aí diversas opções, né? Vamos analisar cada uma delas, né? Primeiro, a gente tem aí na letra A, planilha eletrônica, que a gente já sabe que é um tipo de software, certo? Em seguida, a gente tem placa de vídeo, aí a gente acaba já descartando esse item, porque a gente sabe que só o nome placa, né? Mesmo que você não conheça nenhum tipo de placa ou não saiba qual seria um tipo de placa que possa existir no computador, ficaria fácil de você descartar esse item, né? Então, ó, placa de vídeo a gente já tira. Placa-mãe a gente vai eliminar também já, porque já vem o nome placa e aí já dá a ideia de um hardware, né, e não um software. Assim como memória RAM, né, que também não é um software. Em seguida a gente tem o teclado, que a gente elimina porque é um dispositivo de entrada e saída. E aí, aqui a gente teria apenas o editor de texto, como um software, né? Então, por eliminação a gente chega na letra D, que é o item correto, certo? Sistema operacional e planilha eletrônica, ambos são exemplos de softwares, certo? Detalhe aí que, como eu falei para vocês no começo, né, o sistema operacional também é um tipo de software, certo? Só que é o software principal, é o software mais importante do computador, é sempre bom lembrar disso, beleza? Então, vamos adiante. Bom, sobre os sistemas operacionais ainda, a gente tem aí suas funções, né, ou funcionalidades. Dentre elas, as mais importantes são essas aí: gerenciamento de processo, gerenciamento de memória e gerenciamento de dispositivos, certo? Bom, nesse caso aí, mais uma vez, como eu falei para vocês, o sistema operacional, por atuar como um grande orquestrador, né, ele tem essas funções de gerenciamento e relacionadas a processos que são nada mais do que programas abertos, né, programas rodando no computador, no sistema operacional. Em relação à memória, por exemplo, o sistema operacional precisa dizer quanto de memória RAM um programa vai receber para o seu funcionamento, ou quanto espaço de memória RAM especificamente. Um software que eu vou abrir para fazer uma edição de imagem, que é um software um pouco mais pesado para a máquina, quanto ele vai precisar de memória, né? Então, o sistema operacional também faz esse controle, esse gerenciamento, tá? E por fim aí, gerenciamento de dispositivo. Também, esses são os principais, né, gerenciamentos. Então,
O gerenciamento de dispositivo, nesse caso, seria quando eu tiver com um programa editor de texto aberto, por exemplo, e eu quero agora fazer uma impressão do arquivo que eu estou editando. Então, eu preciso, quando eu clico lá na opção de imprimir, naquele momento o meu sistema operacional vai se comunicar com a impressora, que é um dispositivo externo, né? É um dispositivo que não está dentro no núcleo ali do computador, certo? Então ele está na periferia, é considerado periférico. Então nesse momento aqui, o sistema operacional chama o dispositivo, faz essa comunicação e aí envia o documento ou o arquivo que eu pedi para impressão, certo? Por isso também gerenciador de dispositivos. Beleza? Bom, e aí sobre o gerenciamento de processos. Vamos ver aqui, analisar direitinho isso. Bom, o processo é uma unidade em execução do sistema, ou seja, o processo ele também pode ser considerado como um programa, certo? Um programa em execução. Ou seja, se aparecer esse nome processo em alguma questão relacionada ao sistema operacional, a gente já pode deduzir que está falando a um programa, né? Ou alguma atividade de algum programa, alguma tarefa de um programa que está aberta no computador. Às vezes pode ficar em segundo plano, que é em uma área que o usuário não está interagindo diretamente, certo? O sistema consiste em um conjunto de processos, né? O sistema operacional, uma das suas principais funções, né, é fazer com que funcione todos esses processos, ou seja, um conjunto de programas são abertos. Lembrando também que assim que a gente inicia o computador, né, que após o processo de boot, que é algo que a gente vai estudar em outros tópicos de sistemas de computação e hardware, após o boot e inicialização do sistema operacional, a partir daquele momento que você pode colocar sua senha de usuário para entrar na máquina ou não, né, já entrar diretamente, a partir daí já começam a ser inicializados outros programas, né, programas relacionados ao funcionamento do sistema, que vão fazer o controle, né, de algumas áreas que o usuário não interage diretamente, certo? Então, como por exemplo, exatamente essa questão de memória, né, de processamento, de escrita no disco, no HD, tá? Então, o sistema operacional faz todo esse controle também. E aí, a partir desse momento de inicialização, esses processos são iniciados. Alguns programas ou processos são automáticos, né, já iniciam junto com o sistema. No caso do Windows, por exemplo, quando você inicializa, diversos programas já relacionados ao seu funcionamento já são inicializados automaticamente também, certo? Então é isso. Então vários processos são iniciados, alguns dos quais são processos do sistema operacional e o restante são processos do usuário, né? Ou seja, então a gente tem tipos de processos diferentes aqui, que seriam mais relacionados ao funcionamento do SO em si ou relacionados a processos do usuário, ou seja, programas que o usuário vai utilizar, certo? E aí, em relação ao gerenciamento de processos, a gente tem aí algumas funcionalidades específicas, né, que é importante a gente conhecer, certo? Que são exatamente o que o gerenciamento de processos do sistema operacional vai fazer. Primeiro, ele vai criar e excluir processos do sistema, certo? Então, ele tem essa capacidade de iniciar um novo processo, iniciar um novo programa, ou parar aquele processo, deixar ele em stand-by, ou até mesmo excluir, né? Então, ele tem essa capacidade. Ele pode iniciar, pode parar, pode deixar ele aguardando. Por exemplo, se chegar em um momento crítico, que o software precisa de mais recurso de hardware, né? Por exemplo, mais CPU, e naquele momento ela está sobrecarregada, o sistema operacional pode pausar aquele processo, né? E chamar ele mais futuramente para finalizar sua execução, certo? Também tem essa questão de agendar os processos, né? E threads, que threads nada mais são do que algumas subprocessos, né? Ou seja, um processo ele pode se subdividir em algumas tarefas e aí pode ser chamado de threads na CPU, certo? Ele pode suspender e retomar o processo também e principalmente fornecer mecanismos para sincronização e comunicação dos processos, tá? Então,
relacionados aí ao gerenciamento de processos. Vamos entender isso como gerenciamento de alguns programas, podemos dizer assim, né, que ficam a maioria em segundo plano, numa área que o usuário não interage diretamente. Ele tem essas funcionalidades aí, ok? Então vamos seguindo aqui. Bom, e aí a gente tem aqui para praticar um pouquinho, né? Temos uma questão bem interessante. Entre as atividades típicas de gerência de processos de um sistema operacional estão, vamos lá, vamos analisar com cuidado, né? Estão fornecer mecanismos para sincronização, comunicação de processos, suspender e retomar processos. Ou seja, exatamente o que a gente acabou de ver, né? Então, as principais funcionalidades do gerenciamento de processos do sistema operacional são exatamente sincronização e comunicação ou suspensão e retomada de processos, certo? Com isso, a nossa questão está certa. Beleza, galerinha? Então, bom, vamos iniciar aqui um outro tópico rapidamente para a gente dar seguimento a esse tópico de sistemas operacionais, tá? Que é parte de gerenciamento de memória, que é uma outra capacidade assim, do sistema operacional e é de extrema importância, né? Porque, afinal, se o sistema não tiver memória suficiente, né, ele não vai conseguir alocar recursos para todos os programas, né? Então, para melhorar a utilização da CPU, a velocidade de computador e resposta ao usuário, que é uma das principais funcionalidades da memória, principalmente a memória RAM, certo? Os computadores de uso geral, que são os que a gente utiliza mais comumente para diversas funcionalidades, né? Devem manter vários programas na memória, criando uma necessidade desse gerenciamento. Então, quando a gente abre algum programa, ele fica aberto em memória, né? Ou seja, ele fica na memória RAM, ou seja, ele está na memória enquanto eu estou executando. A partir do momento que eu fecho aquele programa ou desligo o computador, né? O seu conteúdo é apagado da memória RAM, certo? Então, principais funcionalidades. Acompanhar quais partes de memória estão sendo usadas, qual processo está usando. Alocar e desalocar espaço de memória conforme necessário, ou seja, né, atribuir quantidade de memória de acordo com cada processo ou cada programa que está necessitando daquele recurso. Decidir quais processos ou parte deles e dados deve mover ou remover da memória, né? Então, ele pode remover também um programa da memória, se esse programa, principalmente se esse programa estiver causando algum problema, né? Ou se ele tiver finalizado, né, fecha automaticamente, certo? Então, com isso aí, a gente falta só mais um tópico aqui para a gente finalizar a parte de gerenciamento, certo? Vamos lá. Bom, e aí em relação a dispositivos. Um dos propósitos de um sistema operacional é ocultar peculiaridades dos dispositivos de hardware, né, específicos do usuário. Ou seja, como eu falei anteriormente, o sistema operacional deixa tudo isso transparente para o usuário, certo? Não precisa o usuário se preocupar com como é que a impressora vai funcionar ou mandar uma instrução para a máquina. Não, o SO se encarrega de tudo isso. E aí, um dos seus principais itens é o componente de gerenciamento de memória, que inclui buffering, caching e spooling, né, que são nada mais, nada menos do que armazenamentos temporários, tá, de informações. Uma interface geral de driver de dispositivos e drivers para dispositivos de hardware específicos. Certo, galera? Então, a partir daqui a gente finaliza esse primeiro tópico, tá? E vamos dar continuidade.